Ok, então, mais uma vez, bom dia a todos. Eu vou convidar a professora Fernanda, secretária de Educação, para ter uma fala com vocês, tá? Para fazer a abertura do nosso curso, da nossa reunião de formação. E eu espero que seja algo produtivo para vocês, algo proveitoso, não somente para agora, né, para esse tempo que nós estamos, mas futuramente. A gente sabe que a nossa realidade, quando nós voltarmos de forma presencial, quando todo mundo tiver na sala com os nossos alunos, nós poderíamos utilizar também essa plataforma para a gente aprimorar e implementar um pouco a nossa prática, né? Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Cadê a Fernanda? Ah, tá aqui. Fernanda, com você a fala, tá? Bom, bom dia a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer poder tê-los aqui para esse momento de formação. Agradecer ao Vinícius, que se dispôs a fazer, né, esse momento conosco. E eu fiquei muito feliz, porque assim como vocês, eu também precisei aprender muitas coisas para as aulas online. E essas duas ferramentas que o Vinícius vai mostrar, que vai orientá-los, elas facilitam muito a nossa vida. Elas resumem nosso trabalho, dá uma enxugada boa naquilo que a gente precisa realmente, que é a correção das tarefas. Essa ferramenta, ela otimiza o nosso tempo e desgasta menos do nosso emocional, do nosso psíquico. Então, espero que realmente vocês possam fazer bom proveito disso, né? E caso fiquem com dúvida, tudo, nós colocamos lá todo mundo à disposição para colaborar, para que vocês realmente tenham essas ferramentas para facilitar o trabalho de vocês. Eu quero só fazer uma introduçãozinha aqui, antes de vocês começarem, lembrando de um grande sábio que foi Salomão, né? Salomão foi um grande sábio em Israel e, apesar de toda a sabedoria, no final da vida ele desandou, né? Ele foi insensato. E isso nos faz pensar que eu ter sabedoria hoje não significa que amanhã eu vou continuar realmente firme nisso. E eu quero falar dois provérbios que ele nos deixa para a gente pensar um pouco sobre isso. No livro de Provérbios, no capítulo 18, no verso 21, ele diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Eu acredito que essa é uma reflexão que nós precisamos trazer para a nossa vida enquanto professores, né? Porque o que nós dizemos pode salvar ou destruir uma vida. Então, nós precisamos cuidar das nossas palavras, cuidar daquilo que sai de nós, que vai alcançar o outro, né? E já no capítulo seguinte, ele diz assim, no verso 11, a pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. Então, esse curso vai nos facilitar, mas a sabedoria, e eu creio que a sabedoria divina que pode alcançar a cada um de nós, ela realmente pode nos tornar sensatos. E nesse momento, onde mesmo com um ano, tudo continua novo, que nós sejamos sensatos. Que nós realmente consigamos controlar o nosso gênio, que muitas vezes quer sair por aí, né, colocando tudo que a gente pensa, mas que nós precisamos ter dosagem naquilo que fazemos e exercitar essa sabedoria no nosso dia a dia. Então, o meu desejo é que Deus possa abençoar a todos, que vocês tenham uma boa manhã de formação e que realmente essas ferramentas possam contribuir e facilitar um pouquinho, né, trabalho que vem sendo tão árduo nesses tempos de cada um de vocês. Que Deus abençoe, fique com Deus. E qualquer coisa, nós estamos aqui à disposição de vocês. Ok, obrigado, Fernanda. Bem, então vamos começar, né, gente? Eu escolhi a plataforma, o Google Forms, porque eu vejo a importância e a dinâmica que a plataforma traz para nós, como todas as ferramentas que o Google traz, né? Então, algumas são um pouco mais complexas, outras são um pouco mais tranquilas, mas eu acredito que para a nossa realidade agora, o Google Forms pode nos ajudar e pode ser uma ferramenta dinâmica para que a gente possa, que
vocês possam, dentro de sala de aula, contribuir um pouquinho mais de uma forma diferente, de uma forma dinâmica, com relação às aulas que a gente está trabalhando agora, são as aulas alternativas. Com relação à plataforma do Google Forms, o Google Forms é uma plataforma de formulário que o Google tem, e a gente pode utilizá-la para fazer tanto questionamentos, quanto pesquisas, perguntas, levantamento de dados, opinião popular, né? E nós, da educação, claro, a gente pode utilizar dessa plataforma também, assim como do Padlet, que a gente já fez um curso a respeito, e tem outros cursos, outras plataformas também, que durante esse semestre, durante o semestre que vem, nós vamos estar fazendo algumas formações para vocês, e solicitando que vocês se aventurem nessas plataformas, porque elas são muito boas e muito facilitadas. Por exemplo, nós temos aqui os professores dos anos iniciais e anos finais. Pode ser que você... Por que nós pedimos que todos dos anos iniciais e finais participem? Mas eu estou no primeiro ano, professor. Os meus alunos não conseguem nem escrever. Como que ele vai fazer? Como que ele vai usar? Mas talvez essa realidade... Talvez você possa, daqui a algum tempo, daqui 5 meses, daqui 1 ano, você está no 5º ano, você está no 6º ano, você ser contratado em outra escola e você está trabalhando com uma realidade diferente. Uma formação é sempre uma formação. Isso é uma fala até antiga, né, que a minha avó sempre falava, olha, o conhecimento ninguém vai tirar de você. Então, se você tem esse conhecimento, isso vai te ajudar e vai facilitar a sua vida. Por exemplo, o Google Forms, ele tem, a minha ideia o meu intuito é esse, trazer para vocês algumas estratégias de organização de atividades avaliativas, organização de simulados, para que logo depois que o aluno termine a prova, termine o simulado, ou termine aquela atividade avaliativa, o professor nem precise corrigir. O próprio Google faz a correção e já coloca a quantidade de acertos que o aluno teve, sem precisar correção. Então, a gente pode pensar numa questão ecológica, numa questão ecoformativa, numa questão de preservação também, utilização de menos papel, menos movimentação de papéis de lá para cá, porque a gente sabe que tem contaminação pelo papel também, mas é algo que vai facilitar para vocês. Quisera eu, se nós pudéssemos, agora na avaliação do 2º bimestre, a gente poder fazer uma experiência dessa. Mas eu vou estruturar bem melhor essa ideia, e para que a gente possa utilizar mais essa plataforma. Eu falo porque eu tenho meu filho nos anos finais, meu filho estuda lá no CMM Nelly, e eu vejo que é muito importante para que esses alunos conheçam essas plataformas. Então, assim, é bom que nós tenhamos conhecimento delas e que a gente faça uso de forma efetiva. Então, para a gente começar, eu vou passar aqui, transmitir a minha tela, e aí vocês podem também, se vocês tiverem possibilidade, utilizar o computador de vocês, né? Ou depois eu vou disponibilizar esse vídeo gravado para você que gosta só de ver mesmo, prestar bastante atenção e depois utilizar também, não vai ser problema, porque a aula está sendo gravada, vou disponibilizar o link para vocês. Então, eu vou abrir aqui um link no Google, eu vou projetar a minha tela. Então, vamos lá. Eu vou projetar aqui minha tela, o link do formulário pode ser tanto o Docs quanto o Forms. Eu vou escrever aqui na aba de vocês, aqui no chat, para que vocês possam também ter acesso ao link que eu estou usando, que é o forms.google.com. Então, é aqui que nós, quando você já está logado na sua senha, né, quando você já fez o login com o seu Gmail, se você entrar aqui nesse site, forms.google.com, você já vai ter acesso à plataforma que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu vou projetar minha tela. Deixa eu esperar aqui cair para vocês aí. Ok. Bem, então eu vou... Essa é a plataforma, né? A plataforma do Forms, do Google Forms. Agora, tudo que eu vou mexer aqui, vocês vão estar vendo. Então, eu tenho alguns formulários prontos aqui embaixo, né? Que são os formulários que eu utilizo.
Nesse caso, eu vou alterar, eu posso alterar aqui, ó, né, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. No canto superior direito, é a conta, minha conta. Então, como eu tenho mais de uma conta, eu posso mudar aqui a conta que eu tenho, né? Eu utilizo aqui uma conta como aluno do mestrado, da UEG, uma conta como minha institucional, uma conta pessoal e a conta da Secretaria de Educação, da qual a gente administra. Então, estou utilizando a minha conta normal, tá? Então, eu posso fazer alteração aqui. Como que eu vou fazer, como que eu vou começar do nada um formulário, né? Os formulários de questionamento, os formulários que são os questionários, né, do Google, eles são usados para levantamento de dados, para fazerem pesquisas. Então, tem modelos aqui, na galeria de modelos, né, vocês podem verificar depois, talvez tenha até um modelo pronto que vai lhe caber, que você vai utilizar, quem faz pesquisa e os outros professores que estão aqui na nossa reunião, que continuam com formação continuada e que recebem links, nós utilizamos muito o Google Formulário para fazer pesquisa de campo, né, pesquisa de campo virtual, online, então é muito importante. Para abrir uma plataforma em branco, você vem que clicar em branco, né, para abrir uma plataforma em branco. E esse aqui é o formato do Google que vai abrir, do Google Forms que vai abrir para vocês, tá? Aqui do lado de cima tem o título do formulário. Esse ícone aqui de personalizar tema, ele vai fazer as alterações da cor, imagem e algumas especificações que você tem para deixar o seu formulário um pouco mais personalizado. Esse olhinho aqui, que está escrito visualizar, é como você, como seu aluno, como a pessoa que vai responder o seu formulário, vai receber esse link. Então, quando a gente está fazendo o formulário, eu sempre clico aqui nesse ícone para saber como é que o meu aluno, como é que a pessoa na qual vai utilizar o formulário está vendo aquilo, como ela vai perceber esse formulário, se tem alguma falha, se tem algo que esteticamente não ficou positivo. Esse ícone de engrenagem aqui são as configurações gerais, que eu vou explicar passo a passo para vocês, como é que nós vamos organizar um formulário, como que se faz uma prova, como que eu coloco essa prova automática para que o aluno possa responder e logo depois você já vai ter a nota, você já vai ter os dados, você não precisa nem corrigir, né? Se for um simulado de múltipla escolha, você não precisa nem corrigir, já vai dar a quantidade de acertos para vocês. Aqui o ícone de enviar, para quando você finalizar o seu formulário, você clica nesse ícone para você copiar o link, né? E aqui as especificações da conta mesmo, do que você pode fazer. Talvez você quer duplicar um questionário, mudar alguns dados, tem aqui os links também. Então, a nossa ideia é formular ou exemplificar com um simulado, né? Com uma prova, com uma avaliação. Então, nós estamos tratando aqui com anos iniciais, período de alfabetização, primeiro ao terceiro ano, primeiro ao segundo agora, né? E alunos do terceiro, quarto e quinto ano, que são um pouco maiores, que conseguem lidar melhor com algumas ferramentas, né? E também os anos finais de sexto ao nono ano, os professores aqui dos colégios, tanto Nelly quanto CMN Nelly, quanto CMM, quanto Cristiano, né? Então, gente, é o seguinte, como eu estava dizendo para vocês, existem formulários, existem formas, existem meios e estratégias de você elaborar um formulário, até mesmo para criança. Então, talvez a criança de primeiro ano, segundo ano, sem apoio, ela não consegue nem fazer um próprio bloco, né? Então, a gente leva por esse ponto, porque se a criança sozinha não consegue fazer um bloco, então a criança sozinha também, ela não vai conseguir fazer um formulário. Então, não é a questão, é uma criança, ela não vai conseguir mexer no formulário. Eu digo porque eu tenho um filho lá em casa, e tem alguns joguinhos lá, gente, que eu não consigo jogar. Eu não sei mexer, é muita coisa, é muita informação, você tem que clicar num monte de lugar, e eles são crianças, eles sabem mais do que eu. Então, dependendo do jogo, isso aqui para eles vai ser muito tranquilo, né? Muito fácil. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, gente, o título do formulário. Como eu quero fazer uma prova, eu vou dar alguns exemplos aqui bem genéricos, para que a gente possa, caminhando aqui de acordo com a nossa ideia, e vocês já vão contextualizando com a disciplina de vocês, com as práticas que vocês já têm. Então, essa parte aqui primeiro é o formulário sem título, né? Tá aqui formulário sem título, e eu vou acrescentar, eu vou dizer que formulário é esse. No caso aqui, eu quero fazer uma avaliação, né? Avaliação de língua portuguesa. Vou colocar a língua portuguesa. Ok. Nesse caso, você pode colocar avaliação de ciência, né? Geografia, de matemática, de história, arte e assim por diante.
Aqui a descrição. A descrição, você pode colocar algumas orientações com relação a esse documento, você pode colocar que essa é uma avaliação, a avaliação vai valer, né, 5 pontos, ou você pode colocar algumas orientações no que diz respeito ao formulário mesmo, para eles prestarem bem atenção antes de marcar, colocar o e-mail deles direitinho, antes de enviar, a responder todas as questões, para que não fique nenhuma questão vazia. E aqui você pode escrever a descrição desse documento, o que que é. Então, eu posso colocar aqui, avaliação de língua portuguesa do segundo bimestre. Então, posso colocar algumas orientações, né? Orientações, estou dando um exemplo. Leia com atenção este formulário para poder responder todas as questões. E aqui você pode descrever mais alguma coisa que você achar importante. E esse formulário, gente, ele não precisa ser salvo, tá? Uma coisa que é interessante, se tudo apagar aqui, ele já salva automaticamente. E para facilitar para você, quando você for encontrar isso no seu Drive, eu vou explicar também como que faz, como que encontra isso no Drive. Clicar aqui e pode vir, clicar de cá, que automaticamente já mudou aqui o nome do meu formulário, né? E aí eu posso clicar nessa pasta aqui, ó, nesse ícone de pasta, e salvar o meu formulário em aqui eu tenho várias pastas aqui no meu Drive, eu posso salvar aqui em algum espaço. Não vou fazer isso no momento, porque agora não é necessário. Deixa eu ver aqui, acho que tem alguém que está com o microfone ligado, se alguém puder, tá? Se vocês puderem desativar o microfone, para não dar nenhum problema aqui. Então, ok, fiz aqui então, gente, a minha capa, né, o meu cabeçalho, aqui, e agora nós vamos para as perguntas, tá? Depois eu vou ensinar como que você pode personalizar. Aqui na barra lateral direita, nós temos algumas informações, uma barra flutuante, que onde você vai, você abaixa, ela sobe com você, ela vai te acompanhando. Quais são as funções? Esse íconezinho aqui, de mais, ele vai acrescentar uma pergunta. Aqui já tem, tá vendo? Pergunta sem título. Ele vai acrescentar uma pergunta, o mais, né? Aqui, ele vai importar, tá escrito aqui, importar perguntas. Talvez você já tenha um formulário pronto, talvez você já tenha um modelo de formulário pronto e quer alterar alguns dados, você pode importar as perguntas deste formulário, que ele vai copiar. É como se fosse um Ctrl+C, um Ctrl+V. As perguntas vão vir para cá. Aqui, adicionar título à descrição. Aqui, cada pergunta pode ter também um título, se você quiser, tá? Aqui você vai adicionar uma imagem à pergunta. Você pode tirar uma imagem do Google, ou pode ser uma imagem da sua câmera, ou pode ser uma imagem do seu Google Fotos, pode ser uma imagem do seu computador que você vai baixar, que eu vou ensinar isso também. E aqui é adicionar um vídeo, se você quiser adicionar um vídeo do YouTube, pode fazer isso também. E aqui é adicionar uma sessão. O que é uma sessão? Uma sessão é quando você está respondendo as perguntas, né? Está fazendo rolando, para que não fique aquela coisa toda, rolando para cima o tempo todo, você pode decidir colocar, não, eu vou colocar 10 perguntas por sessão. Então, você faz 10 perguntas, aí você clica aqui, adicionar sessão. É como se o aluno, na hora de colocar na próxima página, a página vai virar e vai ter outras questões também para ele responder. Essas são as sessões. As sessões aqui no formulário é como se fossem as páginas na avaliação, como se fossem as páginas na prova, tá? Então, esses são os ícones. Adicionar, importar, o título da descrição, acrescentar uma imagem, acrescentar um vídeo e adicionar uma sessão. Então, vamos lá. Eu quero fazer as perguntas, como eu disse para vocês, o formato do questionário, ele pode ser sem nota, né? E você pode decidir que o aluno vai fazer só o formulário e que você vai fazer a correção posteriormente. Talvez você queira colocar questões dissertativas, questões que precisam de uma correção maior, ou que eles precisam desenvolver um raciocínio lógico sobre determinado assunto, questões, né, como eu disse, discursivas, e essas questões não precisam ter nota. Ou você pode elaborar também um formulário, né? O formulário são questões de múltipla escolha,
E essas questões de múltipla escolha são muito, muito fáceis de colocar. Se você, inclusive, já tem um formulário pronto, se você já, como eu, já costuma guardar vários simulados prontos para fazer a aplicação, né? Os professores que trabalham no 5º ano, que trabalham SAEB, a Prova Brasil, os professores que trabalham no 9º ano também com a Prova Brasil e com as avaliações externas, já tem um banco de simulados, e isso pode ser usado no Ctrl+C e Ctrl+V tranquilamente. E nesse caso, como são questões de múltipla escolha, você pode colocar um valor para cada questão, de 1 a 10, colocar um peso para cada questão, para que ao final da resolução da prova, o aluno já saiba quantas questões ele acertou, quantos pontos ele tirou, e você já vai ter, nem precisa corrigir, você já vai ter uma planilha pronta de dados prontos que você já pode utilizar. Então, vamos aqui às questões, né? Posso colocar aqui, quando eu clicar aqui na pergunta sem título, né? Eu posso acrescentar aqui agora uma pergunta, eu posso pensar, eu quero colocar um texto, como é uma questão de língua portuguesa, eu vou dar alguns exemplos aqui voltados à disciplina de língua portuguesa, mas, posteriormente, você vai poder acrescentar isso também na sua disciplina, especificando a sua disciplina. Então, eu posso colocar aqui, a minha ideia é colocar um texto para que as crianças respondam as questões de um texto. Então, eu posso escrever aqui, questão número 1, leia o texto e responda as questões. Ok, então eu coloquei aqui. Eu quero trabalhar, que texto eu vou trabalhar? Aqui nessa barra lateral, eu tenho algumas alternativas, algumas opções que eu quero explicar cada uma delas. Volto a salientar que vocês, ao final dessa formação, não é que vocês vão ficar crânio e vão lembrar de tudo que a gente derrubou, né? Então, a gente pode clicar aqui, ó, vocês vão rever e ver as anotações, para que serve, qual é a função. Eu vou explicar aqui de forma geral, mas depois vocês podem mexer, abrir o formulário, tá ouvindo o som novamente, o vídeo novamente tá verificando, né? Então, tá aqui, ó. Quando você clica aqui na opção de como vai ser essa questão, você pode selecionar se a questão vai ter uma resposta curta, por exemplo, talvez o nome de algum personagem, talvez, estou voltando a falar que é a questão dessa prova de língua portuguesa. Talvez seja uma resposta curta, de geografia, de inglês, né? Talvez está perguntando sobre um verbo, para escrever 2, 3 verbos, dar algum ou outro cálculo de matemática, enfim. Você vai poder colocar aqui uma resposta curta. Parágrafo é quando tem uma questão discursiva que precisa ser maior, né? Você pediu para o aluno fazer uma pequena produção de texto, ou no texto, numa aula de geografia, você pediu para ele explicar um pouco dos biomas, né? Do nosso país, ou na aula de matemática, pedir para você orientar ou explicar como foi feito o cálculo, enfim. Um parágrafo maior. Múltipla escolha, né, o próprio nome já está dizendo que ele vai ter mais de uma alternativa para escolher, e nesse caso, uma alternativa só, que ele vai poder escolher automaticamente. Se ele clicou na A, vai ser aquela resposta, se ele clicou na B, a resposta A desmarca, então vai marcar uma questão só. Caixas de seleção é a alternativa onde o aluno vai poder marcar 2 ou mais questões a respeito de determinado assunto. Suponhamos, eu tenho aqui uma questão sobre verbos, né? Então, eu coloquei lá, marque as alternativas que apontam os verbos. Então, eu vou colocar várias palavras. Vou colocar lindo, bonito, grande, andar, caminhar, fazer, João, São Luís. E aí, tem essa alternativa para que o aluno possa marcar qual é a caixa, nessa alternativa caixa de seleção, quais são os verbos. Então, ele vai poder marcar vários. Vai poder marcar 3, 5, 8, 2. Então, a diferença desse múltipla escolha é que múltipla escolha marca 1 e caixa de seleção marca mais. Lista suspensa é o formato onde ele vai poder ter as respostas em forma de lista. Na hora que clicar aqui, vai aparecer todas as respostas. Aí, a pessoa vai poder responder, vai poder marcar, selecionar a resposta correta. Quando nós temos aqui também essa outra alternativa de upload de arquivo, tá aqui, upload de arquivo. Talvez você vai fazer o seguinte, você tem alguma questão, né, e você quer que o aluno tire uma foto, por exemplo, e encaminhe para você.
Então, você pode pedir isso aqui no exercício, que o aluno, por exemplo, nas questões de matemática, que o aluno realize determinado cálculo no caderno e coloque, ao invés de escrever o resultado, o aluno possa tirar uma foto do celular e mandar. É exatamente da mesma forma que ele faz no WhatsApp. Só que ao invés de lotar a sua caixa de entrada, a sua caixa no seu WhatsApp lá, o aluno vai mandar aqui para o formulário. E aí você pode dizer, professor, isso é muito difícil. Não é. Ele vai clicar no upload de arquivo, vai tirar uma foto e vai clicar lá. Enviar, ele vai clicar em enviar. E já vai ir para você aqui. Então, essa alternativa tem como o aluno mandar qualquer tipo de arquivo. Ele pode mandar um áudio, inclusive. Tem aqui a possibilidade dele mandar um áudio. Ele pode gravar esse áudio na hora, no momento. Ele pode pegar lá pelo celular. E está escrito assim, fale o que você compreendeu do conteúdo, ou então, reconte essa história, ou então, fale um pouco sobre os biomas do Cerrado, ou então, fale um pouco sobre a história dos bandeirantes, né? Ou então, enfim, qualquer assunto que você quiser dizer. O aluno, se você optar por essa questão, você vai pedir para o aluno, ele pode encaminhar um áudio, ele pode encaminhar uma mensagem, ele pode encaminhar uma foto, ele pode encaminhar um arquivo em PDF, ele pode encaminhar um arquivo em PowerPoint, ele pode encaminhar qualquer tipo de arquivo. E de forma muito fácil, só clicando e selecionando o que ele quer fazer. Para nós aqui, professores da educação básica, eu sugiro que vocês utilizem ou arquivos de voz, que é muito fácil, talvez o aluno possa falar, você quer ouvir do aluno o que ele entendeu. Você pode pedir para ele escrever, né, no celular mesmo, e já vai aparecer a resposta. Ou você pode pedir uma foto. Essas fotos que a gente pede, termina a tarefa, manda uma foto no meu WhatsApp. Aqui você pode fazer isso também. O aluno só vai tirar a foto do caderno, clicar no botãozinho enviar, e aí já vai estar anexada nessa questão. E quando você receber as respostas de todo mundo, você vai saber que o João respondeu isso na 1, isso na 2, isso na 3, o João mandou essa foto, o João respondeu essa questão. De forma muito simples, né, muito tranquila, e que os nossos alunos, conseguem fazer isso tranquilamente. Quem joga Free Fire, Roblox, esses joguinhos aí virtuais, conseguem fazer isso aqui com a mão atada, né? Então, essas são as alternativas. Essa escala linear, essas grades, é só estética mesmo. Eu nem vou repassar isso aqui, porque eu vou ficar só nessas primeiras partes. Então, vamos lá. Eu quero colocar o meu texto. O meu texto, gente, tem na internet. Eu quero colocar, deixa eu procurar um texto aqui. Deixa eu ver se eu acho um texto interessante aqui, para a gente... Eu vou colocar aqui um texto da Sopa de Pedra, de uma história de um conto de Pedro Malazares. Então, eu quero colocar esse tema. Então, tá aqui, leia o texto e responda as questões. Eu achei uma atividade, um texto que dá certinho aqui, e o texto está na internet. Como é que eu vou fazer isso? Você vai clicar aqui, nesse ícone de imagem, você vai clicar na imagem, e aí eu vou explicar o que é que vai aparecer para vocês. Quando você clicar na imagem, vai aparecer essa janela. Tá aqui, fazer upload. O que é isso? É quando a imagem está no seu computador. Eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu fazer o download dessa imagem aqui. Eu fiz o download de uma imagem, eu vou mostrar para vocês. Então, como que eu faço? Professor, eu tenho uma imagem no meu celular, no meu computador, que está aqui, e eu queria usar essa imagem na prova. Como que eu faço? É aqui, fazer upload. Quando você coloca fazer upload, você vai pegar um arquivo do seu computador. Clica aqui em procurar. Automaticamente vai abrir essa janela aqui de você, para você poder escolher o que você quer, onde é que está essa imagem, né? No meu caso, está aqui nos downloads. Então, tá aqui o texto, Sopa de Pedra, tá vendo? Então, vou clicar aqui no texto Sopa de Pedra e vou colocar em abrir. Automaticamente, a plataforma já vai fazer o upload do arquivo, né, para mim, e já vai inserir no corpo do meu texto, olha aqui. Então, o texto já tá aqui, Então, tem a questão, leia o texto e responda as questões. Sopa de Pedra. Então, da mesma forma, o aluno vai ver esse texto aqui, do jeito que ele tá, ok? Tá aqui o texto. Se o texto tiver mais de uma parte, você pode colocar ambas as páginas, né, quantas páginas forem necessárias.
E aqui, quando você coloca aqui com essa imagem, tem esses 3 pontinhos na parte superior esquerda. Olha aqui. O que é? Então, vamos clicar aqui para a gente ver. Aqui você vai fazer o alinhamento à esquerda, né? Ou o alinhamento no centro, ou o alinhamento à direita. Você pode clicar em alterar. Talvez você achou um texto mais colorido, que é alterar. Clique em alterar ou em remover. Ok? E aqui, adicionar uma legenda. Quando eu coloco adicionar uma legenda, vai aparecer aqui logo abaixo, aqui tá vendo, legenda, o que eu quero que esse aluno faça. Por quê? Porque o exercício só tá aqui, ó, leia o texto e responda as questões. E aí eu tenho meu texto e que eu posso escrever o meu exercício. Então, vou colocar aqui, letra A. Descreva as características físicas e psicológicas dos personagens do texto. Tá aqui minha questão, tá? Então, o que eu faço? Nesse caso aqui, a minha questão não é de opção, não é de alternativa, né? A minha questão é dissertativa. Então, onde eu vou mudar isso? Aqui, ó. Você vai mudar de múltipla escolha para parágrafo. Quando eu faço isso, o que vai aparecer aqui, gente? Ó, texto de resposta longa. É aqui que o aluno vai escrever, né? Como que isso vai ficar para o meu aluno? Eu vou ver aqui, ó, tá vendo? Lembra quando eu falei que eu clico nesse olho, eu consigo visualizar como o aluno vê? Então, vamos clicar aqui. Deixa eu alterar aqui agora a minha lista. Eu quero mostrar para vocês como é que o aluno vai enxergar essa lista. Deixa eu ver se é esse daqui. Não, é a outra. Deixa eu mostrar para vocês como que o aluno vai ver essa lista aqui, esse formulário, né? Deixa eu colocar a tela inteira, porque eu já não tenho esse problema. Aí, tá todo mundo vendo agora, né? Agora vocês vão ver a minha tela. Vamos lá. Então, é assim que o aluno vai enxergar, gente. Assim que ele vai receber isso, tanto no celular quanto no computador. Ó, cabeçalho que vocês fizeram, a orientação, o título da questão, o texto que ele vai ler, que inclusive, se ele quiser, ele pode até baixar esse texto no celular ou no computador. E aqui a pergunta, ó, descreva as características físicas e psicológicas dos personagens do texto. E aqui a resposta, onde ele vai poder dissertar, escrever a respeito disso. Terminando, ele vai clicar aqui em enviar e você vai receber o formulário, ok? Essa é a resposta. Então, eu vou fechar e voltar para editar minha prova, né? Voltei aqui. Ok, essas são as questões. E agora eu posso colocar aqui, ó, eu posso duplicar essa imagem, posso descartar, né, no caso, excluir, ou eu posso marcar essa alternativa aqui obrigatória. Se eu marcar essa alternativa como obrigatória, o aluno não vai poder enviar, aquele botãozinho de enviar não vai aparecer para ele, porque ele não respondeu tudo. Então, diferente do bloco de papel, o aluno deixa questões sem responder. Aqui, se o aluno deixar uma questão sem responder e você marcou aqui como obrigatória, o aluno não vai poder enviar esse bloco, não vai aparecer o ícone de enviar para ele, a não ser que ele vai lá e responda a questão, tá bom? E aqui tem as questões de marcar, se aumentar a descrição e validar a resposta. Então, isso aqui a gente nem precisa mexer. Se marcou obrigatória, a questão vai ser obrigatória. Vamos lá, então. Continuando, então, eu leio o texto, respondo as questões, tem o nosso texto, eu quero acrescentar mais uma questão. Então, vamos lá. Clico aqui em adicionar pergunta, automaticamente já me aparece outra caixa. Então, vamos fazer essa pergunta agora de múltipla escolha, né? Como o texto está falando de Pedro Malas Artes, que ele é um rapaz é um conto de esperteza, ele é um rapaz muito esperto, que gosta de enganar os outros, você pode acrescentar uma questão, vamos supor, de múltipla escolha. Você pode colocar aqui, marque, colocar a letra, aliás, colocar o número 2, né? Número 2, marque somente a alternativa correta sobre o texto. Então, o aluno vai marcar somente uma alternativa correta sobre o texto. E aí, eu vou mudar aqui, ó, múltipla escolha, né? Vou deixar aqui,
vou deixar a alternativa como múltipla escolha mesmo, e vou começar a colocar as questões. O personagem é assim, 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 um exemplo, né? Ele é uma pessoa muito calma, muito tranquila. Vai colocar aqui, Pedro Malas é uma personagem calma e serena. Os personagens, só dá um exemplo, tá? São assim, assim, assim. Pedro tem as características de tal, tal, tal. Então, aqui nós temos aqui, montei a minha segunda questão. Então, eu tenho aqui 4 alternativas, né? Se eu tenho 4 alternativas, o aluno vai poder marcar uma. Vamos visualizar como que isso fica para ele. Eu posso marcar aqui como obrigatória também, né? Eu sempre marco todos como obrigatório para o aluno poder responder todas as questões. Então, tá aqui. Tem 4 alternativas. Vamos ver como que o aluno vê isso. Clico aqui no olhinho. Vai abrir outra janela. Ó, mais uma vez, tá aqui o texto, né? A primeira pergunta para ele colocar a resposta. E aqui a escolha, tá vendo? Ó, se ele vai clicar em uma alternativa, se eu cliquei em outra, a alternativa muda, tá vendo? Então, só marca uma questão. Né? Mais uma vez, só marca uma questão. Essa janela você pode fechar tranquilamente, que não vai atrapalhar o formato da outra. Tem um detalhe aqui que eu me esqueci, que é importante, que senão dá um BO, gente. É o quê? O nome do aluno, né? A gente esqueceu de colocar, eu esqueci de colocar. Então, você vai colocar aqui a resposta do aluno, nome do aluno. Nesse caso, como é o nome da escola, a gente pode personalizar um cabeçalho. Depois eu vou explicar como que vocês fazem isso também. Mas, de forma obrigatória, tem que colocar o nome do aluno aqui para você saber o que cada aluno fez, né? Primordialmente. Foi até uma falha minha de não pedir para vocês colocarem antes. Então, tá aqui o nome do aluno e para ele poder colocar a resposta dele. Tem uma alternativa aqui que nós vamos ver mais aqui adiante, que o aluno precisa fazer login. Por quê, gente? Que é importante ele fazer login no e-mail. Porque aí nós vamos ter somente uma resposta do Felipe, uma resposta da Larissa, uma resposta da Karine. E não vai ter várias respostas do Felipe. Talvez o Felipe vai lá e responde um monte de vez e vem aquele tanto de prova do Felipe respondida. Né? Então, para que isso não aconteça, o aluno já tem um e-mail, que com certeza eles têm e-mail, né? Porque eles precisam baixar os joguinhos dele no celular, para isso precisa ter a Play Store, ou o iOS, para eles baixarem. E aí eles vão colocar o e-mail deles, não precisa de senha, né? Só vai colocar o e-mail e o nome do aluno para autenticar, e aí vai vir uma resposta só. Bem, essa é uma questão de múltipla escolha, né, gente? Então, você coloca as respostas, e você pode também, deixa eu ver se eu tenho uma, deixa eu abrir aqui para vocês deixa eu abrir aqui uma atividade do ano passado, queria ver se tem aqui, vou abrir aqui do 5º ano, avaliações. Deixa eu abrir aqui uma avaliação do 2º bimestre. 5º ano, bloco 10. Isso aqui é isso aqui é o gabarito. Deixa eu abrir o bloco mesmo. Esse aqui é um bloco de atividades do ano passado, tá? E eu quero ver se eu acho aqui uma questão de múltipla escolha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Um exemplo, né? Aqui nesse bloquinho, nós temos aqui o texto. Ah, mas eu posso pegar essa prova aqui, esse texto, copiar lá? Pode, do mesmo jeito que a gente fez, a gente pode fazer desse jeito, tá? E aqui uma questão de múltipla escolha. Então, eu vou ter aqui, ó, se eu quiser, para fazer questões de múltipla escolha, eu só posso fazer isso aqui, ó. Eu copio, aqui, pode ser do PDF, eu clico Ctrl C, volto lá na minha alternativa, vamos aumentar uma questão aqui agora. Aqui é de múltipla escolha, né, gente? E agora eu vou colocar uma questão diferente, outro formato, né? Eu vou colocar aqui uma questão de caixa de seleção. O aluno vai poder selecionar mais caixas. Por exemplo, eu vou, número 3, eu vou colocar aqui, ó. Quais são os
as personagens presentes do texto. Ok. Aí, se eu clicar aqui e dar o Ctrl V, tá vendo? Eu copiei exatamente aquilo que eu copiei, veio para cá exatamente o que eu copiei desse texto aqui, ó. Então, é só eu selecionar qualquer coisa, seja em PDF, seja no Word. Vem aqui, dou Ctrl C nas alternativas, se eu colocar Ctrl V aqui, elas vão aparecer todas, não tem que colocar um por um. Então, por isso que a plataforma é muito fácil. E para tirar da mesma forma, olha aqui, ó. Posso tirar aqui. Mas como eu só fiz para dar um exemplo, vamos colocar as características, né? Quais são as personagens? João Ferreiro, vou colocar aqui. Pedro Malas Artes. José Bonifácio. Joana Lopes e Carlinhos Silva. Um exemplo, né? São as personagens. Aqui ele vai ter que marcar 3, por exemplo. Vamos ver como é que isso vai ficar para ele? Vou lá na parte superior e clico nesse olhinho aqui. Quando eu clicar aqui, vai aparecer da seguinte forma para ele, olha aqui. Quais são os personagens presentes no texto? Então tá aqui, eu vou poder marcar quantos personagens eu quiser. Tá certo? Posso marcar todos, posso marcar 2, posso intercalar. Então aqui a caixa de seleção tem essa possibilidade de você poder marcar mais de uma alternativa na mesma questão. Então, nós já fizemos aqui 3 tipos de prova, 3 tipos de questões. Primeiro, inserimos um texto, colocamos questões dissertativas, né? Colocamos aqui na questão número 2, uma questão de múltipla escolha, uma questão que ele pode escolher somente uma. Na questão seguinte, eu coloquei caixa de seleção, onde o aluno vai poder escrever, vai poder marcar mais de uma alternativa para a sua resposta, tá bom? Aqui mais de uma alternativa para a resposta. E até agora nós caminhamos para 3, né? Então, eu vou fechar aqui e vou voltar. Ah, professor, eu queria colocar um vídeo sobre a história do Pedro Malas Artes. Tem um contador de história que é excelente. Posso fazer isso? Pode. Vamos acrescentar aqui, então. Então, eu venho aqui, eu posso colocar essa questão... Sim, pode perguntar. Bom dia. Bom dia, Júlia. Tenho uma dúvida. Sim. Quando eu estou fazendo o formulário, eu preciso fazer alguma coisa para marcar a resposta que seria correta para o aluno responder, ou automaticamente aí ele já consegue? Pode, Júlia. Você pode fazer isso tanto antes quanto depois do formulário. Eu vou explicar como é que vocês fazem isso daqui a pouco, quando ele estiver pronto. Eu acho mais fácil, porque aí você pode marcar quanto vale cada questão e qual é a resposta certa, que o aluno vai poder ver. Ele vai poder, logo depois então, que ele terminar, isso, aparece as respostas para ele, automático. Aí ele vai saber qual que ele acertou, qual que ele errou, e vai saber até quanto que ele acertou. Porque se já é automático, vai aparecer... Mas isso só marca se você quiser, se o professor quiser, né? Suponhamos lá o professor Antônio. Não, mas eu... Tá vendo o professor Antônio, ele fez um simulado, né? E aí ele colocou 20 questões. E aí ele colocou cada questão valendo uma nota, valendo um pontinho, e o aluno vai poder ver no finalzinho quantas questões ele acertou, qual que ele acertou, qual que está errada. Vai poder ter até um feedback do professor Antônio daquela questão. Se ele quiser colocar o porquê que aquela questão está errada, ele pode fazer questão por questão, né? E no seu caso, ele pode fazer assim também, Júlio. Entendeu? Então, assim, na hora que eu terminar de fazer todas as perguntas do formulário, eu posso voltar e responder todas para deixar as respostas marcadas, é isso? Você nem precisa responder. Você só vai... As questões de múltipla escolha você vai marcar, e as questões dissertativas, você pode colocar um feedback de como seria aquela resposta. Por exemplo, quais são os personagens do texto? Não é algo que o aluno vai desenvolver, é porque está lá no texto, né? Aí você pode colocar qual é a resposta, para que o aluno, ao final, veja qual é a resposta e se ele acertou. E a questão de múltipla escolha, você vai lá, seleciona a questão certa, e na hora que o aluno terminar, ele já vai ver se ele acertou ou não. Aí você pode fazer isso tanto durante a elaboração do formulário, quanto depois. Isso, então, né? Sim, vou mostrar.
Aí ele vê a resposta Obrigada. depois. Se você quiser também, né? Tem a opção de o aluno não ver a resposta e de o aluno não saber quando tirou. Também tem essa alternativa. Mas aí decide, quem elabora o formulário decide se o aluno vai ver ou se não vai ver, né? Então, vamos lá. Deixa eu continuar aqui, então. Então, tem aqui, nós vamos fazer agora a questão, o vídeo, né? Vamos colocar um vídeo. Então, eu clico aqui no adicionar pergunta e eu posso colocar aqui, assista ao vídeo e observe as questões para resolver. Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui agora, quero colocar um vídeo, né? Então, eu venho aqui nesse íconezinho aqui, adicionar vídeo. E vai abrir para mim esse link do YouTube. Então, eu vou aqui no YouTube, eu nem olhei se tem um vídeo do Pedro Malazarte, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Eu vou pesquisar. Se o meu texto é sobre a sopa de pedra, vamos colocar aqui. A sopa de pedra, aí já apareceu aqui, ó, Pedro Malazarte. Então, tá vendo, ó, tem aqui, ó, Conto da Casa, com certeza é uma contadora de histórias, né? Aí você pode assistir ao vídeo, vamos dar uma olhada aqui. Não vai aparecer o áudio para vocês. Ó, ela tá contando, ela vai contar a história, né? Então, tá aqui o exemplo, vocês podem assistir tudo. Aí, suponhamos que eu tenha gostado desse vídeo, dessa contadora de histórias. Eu venho aqui, ó, em cima na barra de endereço, clico nela, aperto Ctrl C, que vai copiar, ou então eu clico com o botão auxiliar e venho aqui em copiar, volto na minha aba de formulário e aqui Ctrl V, ou então eu clico com o botão auxiliar e coloco colar. E vou clicar aqui em buscar, né, pesquisar. Apareceu exatamente esse vídeo que eu quero. Então, eu vou clicar no vídeo. Na hora que eu cliquei, apareceu aqui esse botãozinho de selecionar, tá vendo? Então, eu vou clicar aqui, cliquei no vídeo, selecionar. Automaticamente, o vídeo já vai aparecer para mim aqui, ó, né, para que o aluno possa ver. Aqui eu posso marcar o tamanho do vídeo que eu quero. Não costumo deixar muito pequeno, deixo bem grande mesmo, para eles poderem ver bem, né? Que aumento o vídeo aqui do tamanho que você achar pertinente, que você achar necessário. Da mesma forma, eu posso clicar nesse botãozinho aqui à esquerda e alinhar ele ao centro, né, para ficar esteticamente mais bonitinho. Eu posso deixar aqui ele alinhado à esquerda mesmo, tanto faz. Eu posso alterar para uma foto, né, colocar aqui, e aí eu posso dizer aqui, escrever aqui a descrição. Aqui está vídeo sem título. Como já está escrito aqui, ó, assista ao vídeo e observe as questões, você pode vir aqui e... Essa questão aqui não é obrigatória, né? Porque então você não precisa marcar como obrigatória, porque ela é só uma questão mesmo para leitura. E aí você pode colocar aqui o que você quer que o aluno faça, né? Por exemplo, reconte a história da professora, deixa eu ver como é que é o nome dela aqui, Carol Levi. Então, vamos colocar aqui, da professora Carol Levi. Aí o aluno, o que você pode fazer? Você pode pedir para o aluno recontar a história, né? Então, nesse caso aqui, você vem aqui, ó, nessa parte lateral e vai abrir um espaço para que ele reconte. Qual que é o espaço grande? Parágrafo. Então, ele vai colocar aqui, né? Aí você pode alterar. Uma coisa interessante que eu vi aqui, deixa eu diminuir um pouquinho para vocês perceberem. Eu posso fazer o seguinte, o vídeo não me apareceu a possibilidade de falar a respeito dele. Então, o vídeo pode vir primeiro. Então, eu clico aqui, ó, deixa eu ver se vocês conseguem visualizar, tá vendo? Esses pontinhos aqui é onde eu posso carregar a minha janela. Então, eu vou colocar o vídeo primeiro e depois a questão, olha só. Eu coloquei o vídeo aqui, coloquei o vídeo para cima. Então, eu vou alterar. Então, eu vou colocar aqui em cima para ficar melhor. Assista ao vídeo, ó, ao vídeo da professora Carol Levi e responda a
questão 4. Então, tá aqui, os alunos vão assistir o vídeo e vão responder. Então, aqui pode vir aqui, ó. E conte a história de Pedro Malas Artes na perspectiva da professora Carol Levi. Um exemplo, né? Você pode escrever qualquer coisa a respeito do vídeo. Então, eu pedi para eles recontarem. Automaticamente, o Google já reconhece, deixa eu aumentar aqui, o Google já reconhece que isso é resposta longa. Então, ele vai ter aqui, ó, resposta longa. Posso marcar também como obrigatória. Lembrando que eu posso editar o tamanho do meu vídeo, aqui no cantinho lateral eu posso diminuir o tamanho do vídeo, como aumentar o tamanho para que o aluno possa visualizar bem, né, o que ele está vendo. Vamos ver como que ficou essa questão lá? A gente pode subir aqui e clicar no olhinho. Vai abrir a janela. Não precisa ter medo que nessa parte aqui, quando você clica no olho, não vai mandar resposta, tá? Só vai ver, você só vai poder visualizar como que o aluno está vendo isso. Então, mais uma vez, tem aqui, questão obrigatória, o nome do aluno, primeira questão, o texto que nós colocamos, para ele descrever aqui, né, a questão dissertativa, essa aqui é a questão de múltipla escolha, que vocês já viram, a questão que vai marcar a caixa de seleção, que o aluno vai poder marcar mais de uma alternativa, e o vídeo grandão, ó, se eu clicar aqui, o aluno vai poder ver em tamanho grande o vídeo, né, da contadora de história que a gente colocou. E logo aqui abaixo, para ele recontar a história, que ele vai poder fazer isso aqui. Eu tô só colocando as letras aqui para que vocês possam ver como que ele vai poder fazer. Ele vai poder responder do jeito que ele quiser, né? Então nós tivemos aqui agora já 4 estratégias de questões para a gente organizar as nossas provas, as nossas atividades, seja a atividade que você quiser. Vamos diminuir. Colocar aqui. Agora, eu vou passar para vocês algo muito interessante, que eu gostei bastante, que vai ajudar vocês também nas questões. Essa plataforma aqui, ela tem a possibilidade de você inserir a sua voz. Por exemplo, os meus alunos são muito pequenos, eu quero ler o texto, eles não conseguem ler um texto tão grande. Então, por exemplo, é óbvio que eu não posso colocar um texto desse numa turminha de primeiro ano, de segundo ano, né, que ainda mais nessa questão remota, os alunos não conseguem desenvolver uma leitura fluente de um texto assim tão grande. Pode ser um textinho bem pequeno, sem problema nenhum, mas eu quero colocar a minha voz nesse texto, né? Eu tenho um plugin aqui que eu quero mostrar para vocês como é que vocês podem fazer isso com qualquer tipo de prova. Você pode inserir a sua voz, você pode inserir um bloco, uma nota de voz explicando a questão para o aluno. E o aluno vai ouvir a sua voz na hora, porque você pode colocar uma explicação oral em cada questão, tá? Como que você vai fazer isso? Eu tenho aqui no meu celular, eu anotei aqui um plugin e eu quero mostrar para vocês agora como que é que vocês vão fazer isso. E, por exemplo, para os professores de geografia, professores de história, professores de matemática, talvez você pode colocar a questão e o aluno pode não compreender o enunciado ou não saber de forma específica o que é cada parte ou o que é que tem que responder. Você pode orientar o aluno colocando uma nota de voz. Então, a nota de voz, você vai baixar. Como que você vai fazer para instalar isso no seu computador? Não pesa, tá? Já vou dizer, não pesa, não vai atrapalhar você em nada, não vai reduzir a capacidade do seu computador de funcionar. O que você vai fazer? Você vai abrir aqui uma aba do Google. Deixa eu fechar aqui. Você vai abrir aqui uma aba do Google e vai digitar aqui o seguinte buscador. Talk and comment. Aqui, ó, talk and comment. Eu vou colocar extensão. Eu vou colocar exatamente isso aqui no nosso chat para você buscar depois esse plugin. Talvez vocês até já conheçam esse plugin aqui, ó. Talk and comment é extensão. O que você vai fazer? E vai dar um enter aqui no buscador do Google, né? Eu coloquei errado, é comment.
comment, não, deixa eu colocar em maiúsculo agora, falta uma letrinha. Talk and comment, comentar, né? Extensão. Mandei agora, desconsidere a parte que não tem o N, tá? Depois eu vou mandar o link para vocês, tá aqui, ó. Talk and comment, voice notes anywhere. Então tá aqui, você vai clicar nesse primeiro ícone que apareceu, que é Talk and comment, voice notes anywhere. Clicou aqui, já vai abrir normal. Inclusive, vou encaminhar esse link já para vocês, para facilitar a vida de vocês, se vocês já quiserem fazer a instalação do plugin. Encaminhei no chat agora. Aí você vai fazer, aqui no caso tá adicionar ao Google Chrome, porque no meu já tem, então tá escrito remover, né? Eu não vou remover, mas você vai clicar aqui, vai colocar em adicionar. Automaticamente ele vai parar aqui, ó, nesse íconezinho aqui, ó, de extensão, essa pecinha de um quebra-cabeça. Você vai clicar aqui e vai aparecer as extensões que eu tenho aqui no meu, no caso é esse aqui, ó, Talk and Comment. Então tá aqui já a minha extensão. Feito isso, eu cliquei aqui em instalar, ele já fez a instalação, você já pode fechar ele, que vai aparecer esse íconezinho aqui, ó, no canto direito do seu computador. Ele não atrapalha na barra de rolagem, ele não vai causar nenhum problema. Eu vou explicar agora como você pode acrescentar a sua voz. Vamos supor agora, vou utilizar essa questão aqui, ó. Eu quero fazer a leitura desse texto para o meu aluno. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu posso deixar aqui o texto bem visível para mim. Eu sei que o nome é A Sopa de Pedra, de Pedro Malas Artes, então o título é A Sopa de Pedra. Então, eu posso orientar o meu aluno. Então, eu clico aqui, na hora que eu clico aqui, se eu clicar aqui com o botão normal, com o botão esquerdo, ele já vai começar a gravar a minha voz. Então, se eu clico aqui, eu já vou falando e ele já vai gravando a minha voz e vai gerar um link. Eu vou mostrar para vocês. Exemplo. Sopa de pedra. Para ouvir essa história, você tem que acreditar que bobo pode ser esperto e esperto pode ser bobo. Basta abrir bem os olhos e os ouvidos e a boca fechar que a história vai começar. Cliquei no positivo, tá vendo? Olha o que apareceu para mim. Vamos supor que eu tenha falado, que eu tenha lido todo o texto, né, gente? Aí, automaticamente, vai aparecer essa janela amarela. Eu posso escutar a minha voz aqui. Eu acho que não vai aparecer para vocês. Eu vou colocar aqui e vocês me digam se aparece alguma coisa. Apareceu alguma coisa? E vocês ouviram alguma coisa? Falhando, mas baixinho, apareceu. né? Não, mas aqui para mim tá normal. É porque eu não pedi para sincronizar o áudio aqui na chamada. Mas acontece assim, dessa forma, tá? Você vai falar, mas para o outro vai dar certinho para ouvir. Então tá aqui, ó. Aí gerou esse link aqui, tá vendo, gente? Tem para eu ouvir a minha voz, né? Como que ficou o meu áudio, tal, se tá tudo certo, se é isso que eu quero. E tem esse link. O que eu vou fazer com ele? Eu vou clicar nele. Eu vou dar um Ctrl C, ou então eu venho aqui em copiar e vou dar OK. O que eu vou fazer agora? Eu quero que apareça nessa questão aqui. Então, eu venho na questão, aqui, na própria questão, dou um espaço, ou 2, ou 3, ou quanto você achar necessário, e vou clicar Ctrl V, ou venho aqui com o botão auxiliar e coloco colar, tá vendo? E o link aparece aqui para mim automaticamente, ok? Só isso. Ah, professor, mas vai ficar esse negócio para o aluno? O aluno vai ver isso aqui? Vamos ver como é que ele vai ver. Clica aqui no olhinho. Olha como que vai aparecer para o aluno, tá vendo? Vai aparecer somente um ícone de áudio. Isso quer dizer, tá escrito aqui, ó, Voice Note. Quer dizer que o aluno vai ter que clicar aqui, ó, quando ele clica aqui, ele vai poder ouvir a sua voz lendo o texto para ele ou explicando a questão, né? Talvez lá os professores dos anos finais tenham alguma questão específica para explicar, você pode colocar uma nota de voz em cada questão para o aluno poder responder. Então, eu coloquei aqui, ó, play. Tá vendo? Vou parar aqui. Então, o aluno vai poder ter esse feedback seu de cada uma das questões. Deixa eu fechar.
Talvez aqui, nesse voice note, ao invés de colocar voice note, você vem aqui e coloca, pode colocar aqui, ouça a explicação dessa atividade. Vamos ver como que ficou isso lá. Eu não fiz esse teste anteriormente, isso aqui vai ser uma tentativa. Vamos ver se isso vai aparecer. Ah, e apareceu, ó, que legal. Isso aqui eu aprendi agora. Eu vi esse áudio, mas não sabia que podia mudar o voice note. Tentei aqui, ó, ouça a explicação dessa atividade. Então, o aluno vai ler, então ele já vai clicar aqui e vai ouvir a sua explicação, ou ouvir a leitura, ou a orientação daquela questão de forma prática. Isso você pode colocar em todas as questões. Por exemplo, suponhamos que você vai colocar aqui, tá aqui, ó, quais são os personagens presentes no texto. Você quer que ele marque somente 3. Um exemplo, né? Bem genérico. Você quer que ele marque somente 3. Então, você vem aqui, ó. Meninos e meninas, na questão número 3, vocês devem marcar somente 3 personagens do texto. Para isso, vocês devem fazer a leitura do texto novamente, observando com atenção todas as personagens que aparecem, e marque somente 3, tá bom? Fiz o meu bloco de voz, o bloco já apareceu aqui. Vou dar aqui um Ctrl+C, ou então, clico aqui em copiar, dou OK. Venho na frente da questão, né? Aqui que eu vou utilizar. Aqui, ó. Deixa eu mostrar qual questão aqui. Na frente da questão que eu vou utilizar, né? Dou aí alguns espaços e clico Ctrl+V e posso colocar a mesma coisa que eu fiz no outro aqui, ó. Ouça a explicação, orientação, né? Ouça a orientação para esta questão. Bom, ok, vamos lá voltar a ver como é que vai ficar isso para o aluno. Vou clicar aqui em visualizar. Não mudou nada aqui, tá vendo? Apareceu aqui o link, mas novamente voltou o ícone do áudio. E aqui apareceu também o ícone, tá vendo? Ouça a orientação para esta questão. Vou clicar aqui, ó. Tá vendo? Então, você já vai poder também dar uma explicação a respeito disso. E sobre o vídeo também da mesma forma. Você pode acrescentar, olha, gente, essa é a professora Carol Levi, ela é contadora de histórias, e vocês vão ver esse vídeo agora e dissertar e vão recontar a história na perspectiva dessa professora, tá bom? Pronto, coloca lá, faz o mesmo processo. Copia o link, coloca lá, sempre coloque o link aqui, ó, né, onde você vai editar, né? No caso aqui da professora, se você quiser colocar o áudio, né, você vem, clica aqui, dá um espacinho e coloca o áudio que você quiser aqui para a professora. Então, só aqui nós já vimos aqui 5 possibilidades de 5 questões que você pode inserir. Eu só quero colocar aqui agora, já que a gente já trabalhou as questões de múltipla escolha, respostas curtas, respostas longas, caixa de seleção, tem também a lista suspensa. O que é a lista suspensa? Eu vou marcar para vocês. A lista suspensa é a mesma questão de múltipla escolha. Só vai mudar a questão estética. Por exemplo, se essa questão aqui, ao invés de deixarmos para ele marcar, e eu marcar a opção lista suspensa, como que vai aparecer isso para o aluno? Vamos dar uma verificada lá. Marquei a alternativa como lista suspensa. Então, eu vou vir aqui, olha só, como que ficou a questão? A resposta já não vai aparecer. O aluno vai ter que clicar na lista, ó. Marque somente a alternativa correta sobre o texto. O aluno vai vir aqui, marcar, ó, aí ele vai selecionar a que ele quiser. Tá vendo? Por exemplo, Pedro Malazar, está aqui, ó. Não, não é essa que eu quero, não. Eu quero aqui, essa questão aqui. Tá? Aí fica a critério de vocês escolherem um método que vocês acharem mais fácil. Eu, para crianças e adolescentes, eu utilizo muito a questão da múltipla escolha mesmo. Aqui, ó, múltipla escolha. Que a resposta fica visível para todos, né? E todos podem visualizar as respostas previamente. A resposta não fica oculta. Agora, para os professores dos anos finais, nono ano, né, e tal,
se quiserem colocar esse tipo, porque a questão é uma questão estética, né? Se a questão estética não atrapalhar, também não é problema. O que o plugin ainda está organizando, pessoal, é o seguinte, que pelo celular, esse link ainda aparece, infelizmente, mas eles disseram, entrei em contato com eles, com o desenvolvedor do plugin, eles disseram que vão tentar fazer a substituição do link pelo ícone do áudio, mas também não atrapalha, em momento nenhum, a orientação do link, tá? O aluno vai abrir isso aqui no celular, ele vai clicar nesse link que está escrito ouça a explicação, né? Aí você pode acrescentar, clique no link ou ouça a explicação dessa atividade, ou clique no link e ouça, porque pode ser que o aluno vá responder pelo aparelho celular, deixa eu voltar aqui para ver vocês, pode ser que o aluno vai responder pelo aparelho celular, e no aparelho celular vai aparecer um link. Então, pode ser que ele fale, mas onde que eu vou clicar aqui para me escutar o áudio, né, do professor? Então, com a orientação, clique no link, ele vai clicar no link, vai ouvir a sua voz explicando, e depois é só ele clicar em voltar, que ele vai voltar para a prova. Não vai sumir o formulário, o que ele marcou vai continuar marcado, não vai perder nada, e ele vai ter essa possibilidade de ouvir você. Eu achei muito interessante esse formato, porque tira um pouco dessa questão rígida e um pouco fria das relações aqui pelo computador, né? Vai dar para perceber que o professor gravou uma orientação específica, ele pode fazer isso com todas as questões, ou pode fazer isso com questões específicas também, leituras de texto para as professoras dos anos iniciais, que precisam que os alunos prestem mais atenção e que talvez eles não consigam fazer uma leitura completa. Você pode contar a história para eles, né, orientar a questão e contar a história, fazer a leitura do texto, e pode falar, gente, olha, você que está ouvindo esse áudio agora, a professora fulano, estou vendo a tia Jules, a professora Jules vai ler o texto com vocês agora, vamos acompanhar comigo? Vamos lá, a sopa de Pedro. Pedro Malazardes era um menino, terminou o texto, aí você pode falar, olha, agora tá vendo essa questão abaixo, vocês vão responder essas questões com atenção, leia a questão com atenção, e boa sorte. Pronto, gravou o áudio, anexou, a criança vai ouvir, vai ler o texto com você, vai ouvir o texto, ouvir a sua voz explicando, e não é mais aquela questão de apoio, não tem quem explica, o aluno fica lá longe, mas o pai não consegue explicar. Então, essa foi uma estratégia positiva que eu achei, para que o aluno não precise, teoricamente, do pai, dependendo da idade, obviamente, porque tem crianças que realmente, dos anos iniciais, precisam do apoio, da presença deles, senão eles não conseguem fazer. Mas agora os nossos meninos de 4º, 5º ano, 6º ao 9º anos, conseguem claramente com as orientações, e não precisam nem dos pais, mas sim de nós, enquanto profissionais, né, da orientação de um profissional, e eu achei muito positivo e muito fácil, gente, esse método, né, esse plugin, e ele ajuda muito a gente nas orientações. Eu falo porque meu filho faz a 2ª fase, os professores dele lá no CMM trazem orientações, assim, muito boas durante a aula remota, e, inclusive, os parabéns aos professores aqui do colégio, aos demais também, estão fazendo um trabalho muito positivo, todos vocês, e para os alunos que, infelizmente, não têm condições de estar na aula presencial, né, na aula síncrona, esse arquivo vai facilitar demais, porque é uma plataforma só, e o aluno também vai ter orientação do professor específico, né, da área específica, e isso é muito positivo. As professoras de inglês, também estou vendo a Risa, né, as professoras de inglês para trabalhar a pronúncia, isso é muito bom. Então, são questões fáceis, a criança pode marcar com o dedinho mesmo, as crianças menores, né, as professoras da 2ª fase, a professora Analice, né? A professora Analice deve estar aí, né? Professora de inglês. Talvez ela aplica lá um textinho, quer fazer a leitura do texto em inglês, para que os alunos ouçam a pronúncia aqui, tá ok? Então, professora, para a gente ouvir a pronúncia, né? O speaking, né? Para falar o significado das palavras, algumas orientações principais, fazer uma leitura geral para o aluno ouvir, né, a pronúncia das palavras, do texto, isso é muito positivo, eu achei muito válido. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu ver algumas coisas que eu anotei aqui que são importantes. Sim. Feito isso, gente, eu acredito que já dá para você fazer
um formulário com questões variadas, né? Questões de múltipla escolha, colocamos vídeo, colocamos imagens. Eu só quero orientar vocês a respeito de algumas imagens. Eu vou colocar só mais uma questão, e essa vai ser a minha última, para a gente colocar aqui. Deixa eu aumentar aqui uma questão. Estou colocando questão lá em cima, eu acho. Ah, como que faz? Foi bom que eu cometi esse erro aqui, porque eu quero mostrar para vocês. Como que eu faço para apagar uma questão? Você clica nela aqui, ó, eu mesmo cliquei errado agora. A questão foi lá para cima. Eu não quero essa questão aqui, então eu vou vir aqui na lixeira, né? Cliquei na lixeira, automaticamente ela já apagou. Essa aqui eu também não quero, porque eu cliquei errado. Então eu vou colocar aqui e vou colocar uma questão a mais aqui embaixo. Dá um exemplo. Observe a imagem e descreva. Vou colocar descreva alguma coisa. Não vou pontuar, não. A imagem pode ser qualquer coisa, tá, gente? Talvez você professor de geografia, quer colocar a imagem de alguns biomas, né? E tem na internet, eu quero mostrar quais as possibilidades que você tem para inserir imagem. Desculpa. Vamos lá. Como que eu faço para inserir uma imagem? Então, eu clico aqui em imagem e eu vou mostrar agora as várias possibilidades que você tem. Eu mostrei só uma, né? Que é o do upload. Qual que é esse do upload? Eu clico aqui, quando eu clicar em procurar, vai abrir uma pasta do meu computador, né? Então, tem aqui as minhas imagens, né? Vai abrir uma pasta do meu computador. Talvez eu tenha já a imagem no meu computador, eu quero usar essa imagem. Posso ser. Quando eu clicar aqui em câmera, tá vendo? Automaticamente já vai aparecer a minha câmera frontal do meu computador ou do meu celular. Quais são as coisas ruins que o Google vai tomando forma, vai mudando? Usar o celular para fazer o Google Formulário, ele é um pouco complicado. Por quê? Porque o espaço que a gente tem na tela é muito pequeno, da gente ter que aumentar com o dedo, ter que clicar nos botões. Então, fazer o formulário no computador é o ideal, é mais fácil. É possível, professor, fazer um formulário pelo celular? Sim, é possível, mas vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que clicar em determinados botões, às vezes você clica, dá errado, aí você tem que voltar, talvez você aperta o botão errado, volta o formulário. Aqui não, aqui para você errar, você tem que clicar no mouse. Aqui na tela não, se você clicar em alguma tela, pode ser que dê alguma coisa errada. Então, aqui é da câmera, né? Por URL, você vai acrescentar uma imagem por URL. Como que é isso, professor? É quando eu tenho uma imagem da internet. Então, vamos voltar lá. Eu vou trabalhar o cerrado, né? Vamos para a história de geografia. Para geografia, eu vou clicar aqui e vou colocar aqui biomas. Cerrado. Aí eu vou escolher uma imagem, né? Clico aqui no ícone de imagens. Eu quero uma imagem tipicamente goiana. Olha essa aqui. As árvores, né? Com o tronco retorcido, a vegetação típica do estado, típica do cerrado. Como que eu tenho que fazer? Então, essa questão aqui, ó, que eu vou observar. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Observe a imagem. Eu clico aqui na imagem. Vou aqui. Se a imagem é da internet, eu clico aqui, ó, por URL e clico. Aí eu vou no Google, abro uma nova aba, escolho a foto. Eu quero essa foto aqui, ó. O que eu faço? Clico com o botão auxiliar e venho aqui, ó, abrir imagem no novo separador. Então, ele vai abrir aqui no novo separador para mim. Eu vou vir aqui e pegar esse link aqui, ó, essa URL. Vou dar Ctrl C, ou então clico com o botão auxiliar, coloco copiar. Volto aqui na minha prova e venho aqui, colo a URL e automaticamente ela já vai aparecer para mim aqui a minha imagem, tá vendo? Essa é a imagem da internet. E eu coloco em inserir imagem, bom? E da mesma forma que eu fiz com a outra, tá vendo? A imagem fica grande, você pode deixar ela grande mesmo, ou você pode reduzir, né, o tamanho dela, como você quiser. Da mesma forma que com o botão... Com essa opção de opções aqui na parte, eu posso alinhar à direita, alinhar ao centro, né? Eu posso acrescentar alguma descrição aqui também, adicionar uma legenda, né?
e você pode fazer a pergunta logo aqui abaixo para o aluno, aqui, ó. Observe a imagem e descreva assim, 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 o que você quer, né? E aí o aluno vai colocar aqui embaixo essa opção. Você pode marcar ela também como obrigatória ou deixar como não obrigatória. Aí fica a critério de vocês. Vamos escolher outro tipo de imagem, né? Eu clico aqui e eu vou em fotos. Quando eu vou em fotos, ela já vai abrir aqui a minha imagem que tem no meu Google Fotos. Se o meu Google Fotos é sincronizado, eu vou ter já as imagens da minha agenda pessoal, tá vendo? Tem fotos minhas da minha galeria do celular. Então, eu tenho essa possibilidade também. E tenho no Google Drive, né? Talvez você tenha lá alguma imagem no seu Google Drive, você pode visualizar também, esse aqui é o meu Google Drive, tá vendo? Tem aqui imagens, né? E eu posso escolher daqui também. Ou eu posso colocar aqui imagens do Google. Eu posso digitar aqui também, ao invés de copiar o URL e tudo mais, eu posso colocar Cerrado Brasileiro. E aqui vão aparecer algumas imagens que eu posso selecionar também daqui. Eu já percebi que a pesquisa por aqui, pela parte aqui, pesquisa de imagem, não é igual a quando eu vou lá no Google aqui, digito aqui essa palavra, não aparece todas as coisas, não aparece todas as imagens. Então, por exemplo, se eu colocar aqui Cerrado Brasileiro, vão aparecer muitas imagens aqui, né? Mas aqui vão aparecer imagens diferentes, tá? Também vai fazer uma busca no Google, mas vai aparecer imagens diferentes. Talvez, se você não encontrar a imagem ideal aqui, por exemplo, essa aqui é bem típica, ó. E aí eu clico na imagem e coloco inserir. Quando eu coloco inserir, automaticamente já vai carregar a minha imagem e vai fazer a alteração daquela imagem que eu coloquei para essa outra, tá vendo? Ó, uma imagem grande, mostrando aqui as características, né, de uma árvore específica do cerrado, enfim, e para o professor colocar aqui, marcando também a questão obrigatória ou não, dependendo da forma que você quer, tá bom? Bem, então eu acho que é isso. Aqui, eu acho que já deu para dar uma pincelada boa para a gente organizar simulado. Deixa eu ver se eu encontro aqui agora, para vocês. Lembrando, gente, que o simulado, como eu estou falando para vocês aqui, deixa eu parar minha transmissão aqui, eu vou voltar daqui a pouco para a gente colocar as notas, que a professora Julis questionou, para a gente saber como que eu faço para ele virar um teste, né? Para dar nota para cada questão. O simulado, você pode abrir um simulado qualquer e ao invés de selecionar a letra A, copia, vai lá, cola. Seleciona a letra B, vai lá, copia e cola. Não, você pode selecionar tudo. Seleciona lá no documento do Word, por exemplo, ou em PDF. Seleciona a questão alternativa da letra A à letra E. Seleciona tudo, Ctrl C, vai lá no formulário, Ctrl V. Já vai aparecer tudinho certinho para você. Você nem precisa alterar nada. Se você quiser também, você pode colocar uma imagem para cada resposta. Mas aí acaba que o formulário fica grande, acaba que ele fica um pouco poluído, né? Pode ser que isso atrapalhe um pouquinho a questão da resolução dos alunos. E depende da sua questão estética também, né? Da sua questão de como você gosta da sua atividade avaliativa. Deixa eu ver aqui agora. Agora eu vou marcar para vocês as notas, né? Deixa eu colocar aqui agora. Agora, isso também pode ser, pessoal... vocês podem resolver fazer isso colocando a nota também no começo, tá? Eu coloco no final, porque eu faço toda a minha prova e depois eu vou e coloco todas as notas de como eu quero que seja. Então, como que vocês vão fazer? Olha aqui, ó. Suponhamos que eu já tenha terminado a minha prova, né? Suponhamos que eu já tenha terminado as minhas questões. Uma questão que é interessante a gente salientar, eu falar para vocês, é o seguinte, deixa eu voltar aqui para eu ver a tela de vocês, é que a questão que quando eu vou colocar nota, quando eu vou atribuir uma nota, eu preciso atribuir uma nota a questões optativas, tá? Isto é, questões de marcar. Se eu quero receber tudo pronto, eu preciso fazer o meu formulário em formato de simulado, em formato de questões optativas de múltipla escolha.
tá? Ou então questões de marcar VOF, onde eu posso colocar a múltipla escolha, para a plataforma do Google fazer a correção para mim. Aí o Google vai fazer a correção tudo. Vai me entregar uma planilha pronta. Quem é o menino, quem que ele fez, quantas questões ele acertou, quantas ele errou e quanto que ele tirou. Então, para que isso aconteça, todas as minhas questões precisam ser de múltipla escolha. Por quê? Porque a questão dissertativa, ela é pessoal, né? Por exemplo, se eu estou perguntando aqui, estou vendo a Selma, se eu perguntei para a Selma, a aluninha lá, a Selma vai escrever a respeito do texto. É a visão da Selma sobre o texto. Então, não é que tem uma questão certa ou uma errada, é a perspectiva da Selma, é uma questão discursiva, é o que a Selma pensa. Então, o Google não consegue corrigir essas questões e nem fazer esse levantamento ainda, né, gente? Porque a gente não sabe se o Google aí que ele é inteligente, daqui uns dias ele vai fazer isso para nós também. Mas, enfim, as questões discursivas, ele não consegue dar uma nota, ele não consegue atribuir uma nota, né? Então, para que você tenha tudo pronto, a nota pronta, corrigido, você pode fazer a questão de múltipla escolha. Mas, da mesma forma, facilita muito, porque você vai ver todas as respostas de cada aluno, ou de aluno individual, dependendo do que você quiser. Então, vamos lá fazer isso. Terminei minha prova, eu vou agora personalizar a minha prova. Eu quero que ela fique com a minha cara, eu quero que ela fique bonita, fique esteticamente bonita, porque ela tá assim, ó, vou mostrar. O aluno vai receber assim, uma página em branco, as questões, né, olha aqui, mostrando mais uma vez o áudio, né, os clipes de áudio que nós colocamos aqui, tá? Tá aqui tudo certinho, o vídeo direitinho, e aqui embaixo o botão de enviar. Mas eu quero que ela fique personalizada, eu quero que ela tenha o cabeçalho da escola, eu quero que quero que eu possa colocar um cabeçalho bonito. Como que eu vou fazer? Aqui, ó, nessa abinha aqui de personalizar. Eu vou clicar aqui e eu tenho as opções de temas, né? O cabeçalho, eu vou clicar aqui, escolher imagem. Mais uma vez, eu tenho aqui várias imagens de cabeçalho, que eu posso escolher qualquer uma delas, né, para fazer. Tem aqui a aba ilustrações, mais uma vez aqui que eu vou só dar uma pincelada, depois vocês podem ver com mais calma. Temas relacionados a aniversário, tem aqui esses GIFs aqui, ó, ele fica assim mesmo, né? Visualizando, a visualização do aluno é assim. Questões relacionadas à comida, festa, somente crianças, tá vendo? Ó, para vocês enfeitarem, tem uma criancinha aqui balançando os pezinhos, ó. Trabalho escola. Ou você pode fazer um upload também, talvez você quer uma imagem que já esteja no seu computador. Você pode vir aqui, ou você pode buscar no Google Fotos, que aí vai abrir a sua plataforma de fotos normais, tá? E aqui, gente, se o Google Fotos estiver sincronizado com o seu celular, e a imagem estiver no seu celular, ele vai reconhecer e vai fazer isso, tá bom? Vou escolher uma imagem qualquer aqui. Vou escolher essa aqui dos livros. Escolhi essa aqui, selecionei e clico em inserir. Automaticamente, a imagem já vai para a parte superior do meu cabeçalho, tá vendo? Aí ela ficou mais bonitinha. Vamos ver como o aluno vai visualizar agora. Ó, a página já mudou a cor, tá vendo? Ficou um salmão aqui atrás, um rosa claro, né? E a imagem logo aqui acima, tá vendo? Já mudou um pouquinho a cara dele. Eu posso mudar a cor também aqui, ó. A cor de detalhes, verde, né? Então, se eu mudar aqui para a cor verde, já vai aumentando, eu posso inserir mais cores aqui, posso escolher a cor também, né? E aí vai. A cor do fundo, e eu posso fazer também a mudança da fonte, aqui, ó. Pode ser decorativo, aí como que vai ficar, ó? Toda a minha prova vai ficar assim, um manuscrito, tá vendo? Assim, eu acho um pouco mais complicado, porque fica uma letra bem fininha, né? Talvez pode atrapalhar para a criança fazer a leitura. Mas talvez você quer fazer algo diferente, para um público maior, tem essa questão aqui, essa fonte aqui, divertido. A fonte é um pouco menor, eu costumo deixar no básico mesmo, que ela é um pouco maior e dá para a gente visualizar bem. Então, essa é a personalização, tá? Eu posso mudar aqui também, ó, imagem enviada, eu posso abrir aqui também o Canva, por exemplo, se eu quero fazer uma imagem personalizada, né? Eu posso abrir aqui o Canva, deixa eu só mostrar para vocês, para os que quiserem personalizar. Eu sei que tem alguns professores que gostam de fazer personalizado, colocar seu nome, né? Aí você pode abrir aqui, deixa aqui, ó.
né? Deixa essa imagem aqui. Aí você pode abrir aqui o Canva, clicar aqui, canva.com, é aquele curso que a professora Ionara deu para vocês. Eu vou selecionar aqui, vou mandar no chat, mais uma vez, o link do Canva. Então tá aqui. Como que você vai fazer um cabeçalho, gente? O Canva já tem modelos prontos, né? Então você vem aqui, criar um design, no botão aqui, criar um design, e coloca aqui, ó, tamanho personalizado. O tamanho personalizado que a gente utiliza para aquele cabeçalho é 800 por 200. Se vocês até quiserem guardar aí, é 800 por 200. E clica aqui, criar nova imagem, né? E aí vai abrir essa janelinha aqui, ó. Quando abrir essa janela, vocês vão ver que já tem aqui vários formatos de imagens gratuitas que vocês podem mudar. Vocês podem alterar, né? Então, eu posso escolher uma daqui e posso começar do zero. Eu sempre gosto de escolher, vou escolher essa daqui, ó. Construa uma boa base. Selecionei ela, ela já vem para cá para eu poder alterar, né, alguma coisa. Então, eu quero colocar aqui, vou escrever aqui, né? Escola Municipal, vou colocar aqui, minha escola, 4 de outubro, escola que eu trabalhei, 4 de outubro. E aí eu quero acrescentar o meu nome, né? Então, eu venho aqui nos iconezinhos e vou aumentando, pode ter animação, né? Venho aqui, ó. Eu quero adicionar um texto, então eu venho colocar aqui um texto, vou selecionar o modelo do texto que eu quero esse modelo aqui, e ele vai já aparecer para mim aqui na parte lateral, aqui, ó. Apareceu aqui para mim. Eu vou colocar meu nome aqui, né? Professor, só um exemplo, professor Vinícius Fagundes. Ok. Vou aumentar aqui, porque ficou pequeno. Eu venho aqui no 8, vou clicando aqui no mais. Ok. Posso mudar a letra, mudar a fonte aqui, gente. Ó, aqui eu mudo a fonte, coloco a fonte que eu quiser colocar. Achei uma fonte bonitinha dessa aqui, vou colocar. Eu quero aumentar. É igual um PowerPoint mesmo da vida, né? Só sugiro a vocês que não coloquem aqui muito ao lado, na parte lateral, porque pode ser que atrapalhe um pouco. Mas esses ícones aqui, ó, todos vocês podem mudar eles de lugar, tá vendo? Arrastar, colocar o que vocês quiserem. Talvez vocês queiram colocar, e eu tenho a logo da escola, né? Eu posso colocar a logo da escola? Pode. Você vem aqui, ó, em clicar em Uploads, vou fazer um exemplo. Aqui eu tenho a logo da Secretaria de Educação. Eu tenho, porque eu já fiz, né? Então, eu vou colocar aqui. Se eu quiser colocar, eu clico na imagem, a imagem já aparece para mim, eu venho editando aqui, ó. Secretaria Municipal de Educação, vou colocando aqui ao meio, vou colocar aqui o formato certinho, né? Colocar aqui Escola 4 de Outubro, meu nome. O que eu faço agora, professor? Eu venho aqui em baixar, tá vendo aqui no canto? Baixar, fiz isso aqui, gente, em 3 minutos. Personalizei em 3 minutos. Venho em baixar, coloco baixar com Canva, não baixar com Canva Pro, não. Venho aqui no íconezinho e clico em baixar. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu marcar a alternativa certa. Baixar. Não, não é aqui não. PNG. Pagar e baixar e enviar um rascunho com marca d'água grátis. Aqui, ó. Aí eu venho aqui, na parte, ao invés de pagar, né, tem a opção paga também, mas eu venho aqui, quando eu clicar em baixar, eu venho aqui, ó, baixe um rascunho com marca d'água grátis. Então, ele já veio aqui para mim, nos meus downloads, né? Então, como que eu faço? Eu volto, clico aqui no cabeçalho imagem, fazer upload, porque está no meu computador, clico em procurar, e clico aqui no ícone que eu baixei, né? E coloco abrir. Quando eu coloco abrir, vai aparecer aqui para mim a imagem que eu coloquei, que eu fiz o download, né? Que no caso eu fiz o upload. Coloco aqui concluído. E aí a imagem vai alterar e ela vai ficar a imagem que eu mesmo criei. Estão vendo? Tá vendo aí?
Isso eu fiz em 3 minutos. Ah, pessoal, não consigo fazer em 3 minutos. Não, gasta um tempinho mais, pode fazer. Isso aqui já estava tudo pronto. Eu só coloquei o nome da escola e o meu nome e o ícone que eu queria. Né? Vamos ver como que o aluno vai ver isso? Aqui, ó. O aluno vai ver dessa forma aqui. Essa vai ser a cara que o aluno vai ver a sua prova, né? Vamos agora colocando o teste, né? Como que você faz? Você vai vir aqui, ó, para colocar a prova em formato teste. Você vai vir aqui nessa engrenagem esse ícone de ferramentas, né? Vai clicar e aqui você vai configurar o geral do seu e-mail, do seu formulário. Essa opção aqui, coletar endereços de e-mail, você pode marcar, porque aí o aluno vai colocar o e-mail dele e vai limitar, né? Ele não vai poder colocar várias respostas. Aqui, ó, é necessário fazer login. O aluno precisa, se você marcar essa alternativa, o aluno vai fazer login com o e-mail dele, com o e-mail do Google, e vai proibir duplicidade, né? Aquilo que eu falei. Talvez o João colocou, fez uma vez, aí o João foi lá e fez de novo, o João foi lá e fez uma terceira vez, e vai ter aquele tanto de coisa do João. Para que isso não aconteça, marca para o aluno colocar o login, colocar o e-mail dele, e limita a uma pessoa só, porque aí ele vai colocar o e-mail e ele não vai poder responder de novo, né? Aqui você vai marcar se o aluno vai poder editar depois que ele enviar. Eu não recomendo que vocês coloquem essa alternativa, porque senão ele vai poder fazer mais de uma vez, né? E se ele vai poder ver gráficos de sumário e respostas de texto. Então, você vai deixar essa questão também sem marcar. Nessa questão de apresentação, eu não costumo mudar nada, porque muda o formato. E aqui você é uma mensagem que você coloca depois que o aluno enviar. Que você pode colocar aqui, ó, por exemplo, sua avaliação foi enviada com sucesso. E aí, na hora que o aluno clicar, aparece essa mensagem, né? Na hora que ele clicar em enviar, vai aparecer que essa aqui, sua avaliação foi enviada com sucesso. Porque se o aluno perguntar, tio, professor, eu mandei, deu certo? Aí você pergunta para ele, apareceu a mensagem, sua avaliação foi enviada com sucesso? Ah, apareceu. Não, então se apareceu, deu certo. Enviou aqui, chegou aqui para mim. Aí a aba de teste é aqui, gente, ó, testes. Você clica no teste e coloca criar teste. Quando você marcar essa alternativa, vai ter uma pontuação para as questões que você quiser. E essas questões vão ter o quê? Correção automática. Lembrando que é as questões de múltipla escolha, tá? Liberar nota, você quer que libere a nota logo depois que o aluno enviar ou depois da revisão manual? Se você deixar aqui imediatamente, logo após o envio, o aluno vai enviar e ele vai ver a nota. Se você clicar em posteriormente, só depois que você visualizar, você vai liberar a nota para o aluno. Aí, o que o aluno pode ver? As pessoas que responderem, elas podem ver perguntas erradas. Nesse caso, você vai clicar aqui, ó, vai identificar as perguntas respondidas de forma incorreta, né? E o aluno vai ver em vermelho o que está errado. Respostas corretas, aí automaticamente ele vai ver também a verdinha e a vermelhinha, a que está correta e a que está errada. Opa, deixar marcado. E os valores, você pode escolher também para o aluno ver quanto que vale aquela questão e quanto que ele tirou. Eu costumo deixar as 3 abertas, porque, né, o aluno vai terminar de ver, não vai ter problema também. Mas se você não quiser que ele veja valor, você tira a questão do valor. Aí ele vai ver só as perguntas erradas, que ele errou, e as respostas que são corretas, né? Qual que deveria ter marcado e não marcou. Pode marcar os valores também sem problema. E clica aqui em salvar, tá? É importante, porque se você vier em fechar, aqui não mudou nada. Clica em salvar. Beleza. Agora que clicou em salvar, para finalizar, o que você pode fazer? Você vai colocar os valores, né? Essa aqui é uma questão dissertativa, então não tem como o Google corrigir de forma automática. Essa questão aqui tem, né? Então você vai clicar aqui. E aí apareceu aqui, gente, ó, respostas corretas. Qual é a resposta correta? Suponhamos, então, que para o número 2, a resposta correta seja a letra B, a segunda alternativa. Então, você vai marcar, clicar aqui, ó, resposta correta, e vai marcar quanto que essa questão vale. Essa questão vai valer 1 ponto. Coloca aqui 1 ponto. Não dá, eu já fiz o teste, colocar aqui 0,5, por exemplo, então 0,3. Na minha plataforma, não deu a possibilidade de fazer isso, tá? Então, tem que ser número
exato, 1, 2, 3, né, quanto vai valer cada questão. Suponhamos que eu coloque aqui a questão número 1, vai valer 1 ponto, né, ou 2, ou 3, dependente do valor. Aí, qual que é a resposta correta? Você marca aqui. Então, essa verde é a resposta correta. E clica em concluído. Tá certo? E aí, de forma que na hora, tá vendo aqui? Você vai visualizar. Das 4 alternativas, a resposta número 2 é a resposta correta. Tá bom? Então, esse aí é o formato que vocês vão visualizar. Tá bom? Esse é o formato que vocês vão ver. Então, nesse caso aqui, como tem mais de uma resposta, também posso fazer a mesma coisa. Eu posso atribuir aqui uma resposta, né? Clico aqui em resposta, coloco quanto que vale essa questão, posso colocar 1 ponto, vou colocar essa valendo 2. Né? Quais são as respostas corretas? Essa e essa terceira. Então, o aluno vai ter que marcar exatamente essas 3, para estar certo. E vou colocar concluído. Vocês entenderam? Então, só a questão de múltipla escolha, o Google pode corrigir para você, porque as questões individuais, né, como o próprio nome já diz, são individuais, e ele não tem como marcar as respostas corretas para vocês. E assim por diante. Mas tem como você dar depois um feedback para o aluno, né, por exemplo, se eu marcar essa questão aqui, essa questão de cá, né, e eu colocar aqui respostas corretas, vai abrir uma possibilidade de eu colocar quanto que vale, essa questão 3, né, para ele escrever a respeito do cerrado, né? E aí eu vou colocar aqui, adicionar feedback da resposta, né? O aluno, o que o aluno vai ter? Ele vai ter a resposta dele discursiva, né? Ou você pode vir aqui, o que ele deveria colocar, qual que poderia ser a resposta certa, por exemplo, a resposta correta é... Aí você coloca aqui o que você quer que seja, né? A questão descritiva, discursiva, aliás. Aí aqui você pode adicionar um link para que o aluno seja encaminhado para aquele link e veja as orientações, ou você pode colocar aqui um vídeo explicativo daquela resposta, né? Como que ele poderia ter respondido melhor aquela questão, e clique em salvar. Aí o aluno vai ter esse feedback do mesmo jeito. Aqui, quando ele terminar a prova, ele vai ver se ele acertou ou não, ele vai ter esse feedback. Bom? Bem, eu acho que era isso, pessoal. A minha ideia era essa, deixa eu voltar aqui para vocês, deixa eu parar meu compartilhamento de tela. Eu acho que a minha ideia de compartilhar com vocês era isso. Acho que um ponto positivo que nós tivemos com relação ao Google Formulário é a possibilidade de você colocar um bloco de voz, né, um bloco de voz mesmo, para que você possa orientar os seus alunos, né, de forma positiva, para que ele possa ouvir a sua voz e ouvir a sua orientação. E eu achei muito interessante esse formato, para que ele possa ouvir você, o professor, né, da disciplina, facilitando, assim, um pouquinho a questão da interação. E não vai precisar, né, para os alunos maiores, não precisa de o aluno ter a orientação do pai do lado, né, para que ele possa resolver a questão. Então, é um ponto positivo, tá bom? Eu vou encaminhar aqui para vocês, deixo aqui agora aberto para pergunta, se alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa sobre o formulário, se eu puder responder. Vinícius? Oi? Só um minutinho. Esse formulário a gente pode programar, por exemplo, para 2 dias depois ele fechar, para o aluno ter um prazo para esse preenchimento? Sim. Boa pergunta, Luciene. É o seguinte, você vem aqui nessa alternativa aqui, quer ver? Vou te mostrar aqui para você visualizar. Deixa eu abrir aqui. Aí a configuração é a seguinte. Você vai entrar aqui, Luciene, na mesma... Deixa eu ver se vocês já estão vendo aqui a minha... Estão vendo já, né? Ok. Vocês vão entrar aqui, aí vem respostas, né? Conforme o aluno for respondendo, você vai vendo as respostas, né? Quando você clica aqui na parte lateral, você clica aqui, ó, em receber notificação por e-mail. Eu não costumo marcar, porque senão lota a caixa de e-mail da gente. Selecionar o destino da resposta, que é o e-mail que vai para você. E aqui você controla, tá? Você vai
programar aqui a data. Você vai dar uma semana para eles, terminou uma semana, você entra aqui no seu formulário e vem aqui, ó, nesse ícone. E você vai desmarcar, aqui, ó, não está aceitando respostas. E a partir daquele dia, não aceita mais respostas desse formulário, tá? Para o aluno responder, o aluno vai ter que entrar em contato com você para você poder ver se vai abrir o formulário de volta ou não. Caso contrário, ele não vai responder novamente, tá? E para você verificar as respostas, vocês vêm aqui, ó, perguntas, né? Tem aqui as respostas. Na hora que tiver respondido, vai aparecer todo os gráficos, as respostas, e você pode baixar aqui, ó, nesse ícone que criar planilha. Você vai clicar aqui no ícone criar planilha e vem aqui em criar. Quando você clica aqui em criar, o próprio Google vai fazer aqui, tá vendo, ó, a pontuação, tá vendo que nós colocamos com pontuação, né? Vai aparecer o carimbo da data e a hora que o aluno fez, o endereço de e-mail do aluno, a pontuação que o aluno teve, o nome dele e aqui as respostas que cada um deu, tá vendo? Então aqui você pode ver resposta por resposta na planilha que abriu no Google Formulários, tá? E isso pode ser salvo e vai facilitar para você. Ao invés daquela pilha de papel, você vai ficar na frente do seu computador escrevendo a nota do aluno, lendo o que cada um fez, se está certo, se está errado, e a nota dele já vai estar positiva. Deixa eu só compartilhar aqui como que vocês vão ver. Eu marquei aqui a opção, eu vou mostrar aqui como que fica a planilha, né? Eu baixei a planilha, mas vocês não estavam vendo. Aqui, ó. A planilha fica da seguinte forma aqui, ó. Aí, a planilha fica assim, Luciene, ó. Tá vendo? Aí vai dar certinho aqui, ó. Você vai abrir a planilha e vai dar aqui, ó, carimbo de data e hora, a hora que ele abriu, né? Tá? O endereço de e-mail dele, o ponto, a pontuação dele, o nome dele e a resposta que ele deu a cada uma das questões, tá? E aí essa planilha aqui, é uma planilha descritiva, você pode aumentar ela também aqui, ó, dependendo de você ver o nome dele, formatar ela direitinho de acordo com a sua necessidade. E mudando, vendo aqui as notas, a pontuação, já pode anotar o nome do aluno e o ponto que ele teve, a pontuação que ele teve, para fazer o cálculo sem corrigir manualmente. Você pode corrigir de forma digital, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Vinícius, bom dia. Bom dia, Leonardo. A minha pergunta, na verdade, é o seguinte... tendo em vista esse recurso e tantos outros recursos que nós temos midiáticos, aí eu não sei se a Secretaria Municipal de Educação, em um certo momento, vai exigir isso que nós façamos. Porque, na verdade, a minha preocupação, ela vem do acesso aos nossos alunos. Se nós formos pensar, 40% dos nossos alunos, no máximo, participam das nossas aulas de forma síncrona. E isso, no máximo... e estes recursos, eles são necessários por meio de internet. E você havia falado que os alunos são muito craques com jogos. Sim, realmente, com jogos eles são muito craques. Mas deixe trabalhar realidades da educação com esses mesmos alunos para ver se eles conseguem ou se eles querem. A gente já pegou muitos áudios de pais falando sobre isso. Olha, meu filho quer só brincar, mas estudar não. A gente sabe que a realidade é diferente. O que a Secretaria Municipal de Educação tem a dizer com essa realidade? Eu não posso falar nada. Então, Leonardo, a nossa ideia, como eu disse para você, não está pensando agora de maneira somente imediata, tá? A gente está pensando justamente na formação e de oferecer a utilização da plataforma para que vocês possam utilizar. É ciente de todos nós também, de vocês que estão aí junto com os alunos, que nem todos os alunos têm acesso, isso é uma questão nacional, não vou dizer só nacional, talvez no mundo inteiro, porque a questão econômica, né, gira a questão do mundo inteiro. É ciente também de que nem todos os alunos têm a capacidade, ou têm internet, conexão para atuar, mas nós estamos caminhando na questão do diagnóstico que nós fizemos antes e previamente a pesquisa para a gente começar as aulas remotas, né? No questionário, que inclusive o professor Jarbas apresentou para vocês, boa parte dos alunos, uma parcela significativa dos alunos, não somente disseram que tem internet em casa,
ou que utilizam, se eu não me engano, não me lembro o percentual agora, mas muito mais de 70%, de 80% dos alunos disseram, atestaram que tem conexão de internet e que tem aparelho celular. Talvez não tenha computador, né? Pode não ter computador de mesa ou notebook, mas eles têm computador, têm internet e têm celular. Agora, com relação ao acesso, e de maneira alguma, como nenhuma outra forma de avaliação, a gente vai pedir, por exemplo, e agora no segundo bimestre vai ser desse jeito, vocês vão usar o formulário para aplicar uma prova. De maneira alguma. A gente quer facilitar para que vocês usem, para que vocês utilizem. Se algum professor, agora, o detalhe é, se algum professor quiser falar, professor, no meu terceiro bimestre, eu quero usar o formulário com os meus alunos. 70%, 80% dos meus alunos têm acesso e eles querem que seja o formulário. Eu posso fazer isso no lugar do papel? Pode. Se você quiser, pode. Professor, eu não quero utilizar o formulário para ser uma prova. Eu quero utilizar quando eu quiser para uma atividade extra. Pode? Sim, pode. Então, esse é um oferecimento que a gente está dando o curso para que vocês que querem, por exemplo, eu quero na minha última prova, no quarto trimestre, eu combinei com os meus alunos para que eles não vão à escola pegar o papel. Vai todo mundo fazendo formulário. Porque todo mundo tem celular. 90% da minha sala tem celular. Os que têm celular, pode fazer no formulário? Pode. Aí quem não tem, continua no impresso. Vai à escola normal. A nossa ideia não é restringir a ideia da prova, mas é ampliar e pensar nesse formato para vocês. Porque, por exemplo, tem professores aqui que eu conheço que trabalham na universidade. Talvez não conheciam alguma estratégia ou outra, né, do Google Formulário. E vai facilitar para que elas trabalhem lá na universidade com isso. Então, na verdade, a gente pensa na formação de vocês. Tá, Leonardo? A gente não vai impor que vocês utilizem o formulário agora, no segundo bimestre agora vai ser só formulário. Não, porque a gente conhece as realidades, a gente sabe que são múltiplas, são diferentes, são diversas, e nem todos têm essas condições. A gente está pensando mesmo em alargar um pouco as ferramentas que vocês têm, né? Não restringir, não, de forma alguma. Mais alguma pergunta? De nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Mesmo. Sim. Eu gostaria de saber, a Maria Eva. Antes, Maria Eva, de você... Desculpa, te cortando. Antes de você falar, deixa só eu já encaminhar aqui, porque já é 11 horas em ponto. Eu já vou encaminhar agora no chat, tá? O formulário da lista de presença. Coloquei aí agora a lista de presença, deixa eu colocar aqui, porque aí vocês, aos que não têm dúvidas, eu agradeço a presença de vocês, tá? Quero que vocês utilizem dessa ferramenta, seja para os nossos alunos ou na formação em geral. Passo aqui a lista de frequência para que vocês possam colocar, tá aí no formulário, no chat. E aos que não têm dúvida, eu agradeço, muito obrigado pela presença. Aos que têm algum questionamento, podem permanecer na sala para perguntar, tirar dúvida. Eu estou aqui até 13h. Se vocês quiserem perguntar, a gente fica aqui, tira dúvida. Aos que não têm, agradeço demais a presença de vocês e tenham um bom dia, tá bom? Pode perguntar, Maria Eva. Não, não é dúvida, não. Eu só gostaria de saber de vocês se essa aula, você vai disponibilizar ela para a gente, esse vídeo dessa aula? Vamos. Inclusive, a aula está sendo gravada até agora. Pois é, eu vou até parar aqui a gravação. Ao invés da gente deixar os questionamentos, eu vou parar aqui a gravação. Vou disponibilizar